Que linguagem que os hackers usam normalmente? Existe isso? De programação, não tem nada específico, assim, tipo, vai da sua preferência. Acho que Python deve estar mais hypadinha por facilitar. Mas qualquer uma serve ou você tem que saber tudo? Serve. Então, é que tem linguagens específicas que te dão um conhecimento maior de computação como um todo. Tipo, linguagem de mais baixo nível, tipo um C, você tem que mexer na memória de um jeito específico que uma linguagem tipo um Python Ruby você não vai ter. Então, C é complexo. Ele é mais old school, assim, ele é mais complexo porque ele é mais próximo da linguagem de máquina. A gente mede, tipo, fala de complexidade comparando com o quanto a gente está mais perto da linguagem do processador, dos comandinhos de processador, que seriam um assembly, basicamente. Então, o C ele é mais próximo disso. O C você consegue ter gerenciamento da memória e fazer um monte de coisa que, tipo, aprendendo C você vai ter um conhecimento bom de computação, de como o computador funciona. E uma vantagem na hora do hacking. Com certeza. Ainda mais se for para a área de, tipo, análise de malware, que é uma área mais diferente, o buffer overflow, tipo, uma área mais em cima de arquivos, de programas, de servidores e tal. Porque a minha área é mais web, então eu foco mais no que é linguagem web, nos servidores de web, nas tecnologias por trás de HTTP e tudo mais, então é um pouquinho diferente. Mas é bom saber um pouco de tudo, tá ligado? Caralho. O teu computador, existe alguma chance de tu botar um malware no teu computador? Cara, existe. Isso é um negócio que eu sempre falo, tipo, muita gente vem com aquele discurso de, tipo, o melhor antivírus é você mesmo. E por mais que, por um lado, assim, pelo lado de interpretação de que, ok, assim, significa que se você sabe o que você tá fazendo... Eu já fui desses caras. Hoje em dia eu boto antivírus mesmo. Então, assim, a mensagem no sentido de, tipo, ok, se você for um usuário experiente, souber o que você tá fazendo, você vai se fuder menos, perfeito. Uhum. Mas a mensagem do tipo, não use antivírus, aí eu já não acho legal. Então, faço só instalar um antivírus. Nem que use o que já vem com a porra do Windows, tá ligado? Mas usa. Mas por que eu falo isso? Porque, tipo, eu, por exemplo, tô à vontade com a porra da internet que eu vou pros torrent da vida, eu vou fazer coisas mais heavy user, assim, mais diferentes, mais me enfiando e testando e eventualmente posso fazer merda. Então posso abrir um malware ou sei lá. Então, quanto mais à vontade você tá, mais inseguro, de certa forma, você tá. Porque você parou de ficar em modo alerta, tá ligado? Em modo de desconfiar. Cara, a madrinha da minha filha, de vez em quando ela falava, ô Igor, vem cá, dá uma olhada aqui no meu computador e tal. Aí eu chegava lá pra ver o computador dela, cara. Aí abria o navegador de internet, era Cheio de tanta barra. Mas tanta barra que a imagem mesmo era só uma tripa ali embaixo. Que tinha, Mano, cara, sim, não tô brincando. sim. É tipo 20 barras no bagulho. Fica assim, caralho. Total. Como tu fez isso, cara? Mano, Diana foi assim já uma vez. Formatei o PC pra ela, tava lento pra cacete, formatei. Aí falei pra ela, baixa o torrent pra baixar esses programas que tu quer e tal. Ela foi baixar o torrent sozinha, velho. Barra pra caralho. Nossa, velho. Dia que eu formatei, voltei pro PC dela, já tava umas pop-ups subindo do nada. Falei, porque assim, então, o uTorrent, que na verdade aquilo ali é um símbolo de micro, né? Mas a galera chama de uTorrent. E o BitTorrent, que é o original, que são da mesma empresa e tal... Pelo menos o uTorrent, ele entra numa de... se você não tomar cuidado, ele instala as paradas ali mesmo. Se você der next, ele já deu... Exatamente. Foi isso que ela caiu. Porque eu falei pra ela baixar o BitTorrent, que é um outro open source aí de torrent. Esse é mais open source sempre mais interessante. Exato. Ele não tem trabalho, mas ela não ouviu o Q. E instalou só o BitTorrent. E deu esse next aí. Como é que é o BitTorrent? Só um Qzinho antes, BitTorrent. Entendi. Ah, legal. Vou baixar esse aí, Esse é bom. então. Esses de código-fonte são geralmente... Assim, código-fonte aberto... Qualquer um pode ir lá e ver o cara que entende e tal. Não tem como o cara botar um bagulho ali, filha da puta, né? Às vezes até tem. Tem, mas mas o cara tá que muito saca... mais exposto, de fato. Então, e sem falar que, tipo, no GitHub, que é onde a galera mantém código-fonte, você tem, tipo, todo dia que alguém contribui com o código e faz uma mudança, aparece lá, fulano de tal, você tá mudando tal linha no código. Então alguém vai estar revisando aquilo, tá ligado? E aí podem sacar quando entrou malandragem desse tipo. Como que eu faço pra ter um PC seguro? Então, putz, tem várias dicas nesse sentido, tá ligado? Começa com esse lance de ter o antivírus, ter os programas atualizadinhos, porque as falhas de segurança geralmente vão explorar ou a sua estupidez de abrir um exe, abrir um vírus, ou uma vulnerabilidade na sua máquina. E os updates, eles estão ali para corrigir vulnerabilidades também, né? Não só colocar features novos. Então, manter tudo atualizadinho, desde o Chrome e o sistema operacional e tudo mais, é um bagulho muito importante. E aí tem umas programinhas e tal, tipo, muita gente fala pra usar Firewall, mas aí eu já acho que, porra, pro usuário convencional, ele não tem muita experiência de saber o que ele vai liberar e o que ele não vai. Então, as outras
os outros sistemas de proteçãozinha que tem aí vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, mas o antivírus classicão acho que é importante, sim. Essas paradas de máscara IP, de VPN, essas porra. VPN. Então, entra muito no que a gente tava falando da Deep Web, tá ligado? Isso aí te deixa vai... anônimo, né? O VPN. Ou É, mais certa- anônimo. Sim. Porque, tipo, o site que você acessa, ele tá vendo o seu endereço IP, porque você se conectou nele. Quando você tem uma VPN, você tá conectando no server da VPN e a VPN tá conectando no site, tá ligado? Mas, tipo, tá, e daí, tá ligado? Será que se o cara cometer um crime, o cara não vai chegar no servidor da VPN lá com uma ordem judicial e o cara vai ter que te entregar? Temos que ver Verdade. essa situação. E aí, então, VPN é, assim, pra usuário residencial, você está na sua casa, conectado no seu modemzinho, a VPN acaba sendo mais útil para quem tem aquelas noias de tipo, o governo está monitorando as comunicações. Se você acredita nisso, acha que estão vendo teus dados, que o governo está no meio, aí você pode usar uma VPN, porque aí tu conecta em outro país e você está com as leis do outro país lá. Entre você e outro país vai estar criptografado. Se o governo estiver no meio, eles vão perder essa leitura. Tá ligado? Eles vão perder o acesso de ver Nossa, eu tô aonde você está cagando e conectando. andando tanto Eu com essa também, porra, então, eu meu também. amigo. Mas é porque a gente não tá tentando fazer nada com o governo, né? Sim, verdade. É, e tem, tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em alguns países que os caras usam torrent e para baixar coisa pirata, muito usuário recebe cartinha em casa, porque foi visto, teu IP foi visto baixando bagulho com copyright, blá, blá, blá. E aí, então, muita gente usa VPN para isso, porque, tipo, já se sente mais exposto usando torrent. Entendo. Mas, assim, VPN é legal, eu recomendo VPN se você estiver em rede pública. Então, tá num hotel, tá num qualquer lugar, um café, aí eu recomendo, porque aí tu não sabe o que tá rolando na rede. Pode ter um Gabriel Pato ali na rede. Tá? Dá pra tu entrar numa Mano. rede sem nem saber a senha dela? Tipo, eu dei aquela zoada Aham. aqui. Que, pro Pato não precisa dar a senha do Wi-Fi não, que ele se vira. Então, hoje em dia, cara, os algoritmos de internet de Wi-Fi foram evoluindo, né? O WPA2, hoje em dia, ele é bem mais complexo de ser quebrado. Então, você precisa estar monitorando o ambiente na hora que o cara fez o login, para você ter um dado ali, um hash, e aí colocar naquele lance que a gente falou de tentar quebrar senhas e tal, até você conseguir quebrar a senha da rede. É bem mais difícil do que antigamente, quando tinha aquele WEP, Aham. aquilo era tosquíssimo. Tá Era? ligado? Era tosquíssimo. Se tivesse alguém usando a rede naquele momento, um ataque lá que existe já faz ele gerar, ele meio que descobrir a senha. Ele vai, tipo, logando um monte de dados que está sendo trafegado e consegue quebrar a senha. Então, a WEP era bem mais tosco. Mas é engraçado que, tipo, a gente já evoluiu Entendi. muito, tá ligado? Quando eu era moleque, cara, se eu fosse no aeroporto e abrisse meu Note, você abria um programinha tosco de baixar no Google e começava a surgir um monte de e-mail sendo mandado naquela rede. Porque não existia criptografia. Então, tipo, a rede Wi-Fi aberta, ela não tem criptografia, mas os protocolos que você está usando, os programas que você está usando, geralmente tem. Naquela época não tinha. Tu não tinha um POP3, um SMTP que envia e-mail com criptografia. Então, cara, no aeroporto, mano, você abria um Note, dava um play e surgia e-mail atrás de e-mail, velho. Era uma coisa de louca, cara. era muito tosco. O MSN, na época do MSN, não tinha criptografia. Se alguém falasse no MSN, na mesma rede que você tá com o programinha, tu lê as mensagens. Então, esse conceito de criptografia demorou pra pegar, sabe? Pra galera se ligar que, porra, tem que estar tudo com isso. Senão alguém da rede pega.